Leitura do 6º dia do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Mas quem serão estes servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão flechas agudas nas mãos de Maria Toda-Poderosa, pronta a traspassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que, sem apegar-se a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus asseclas, e para a vida ou para a morte transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Está em Efésios 6, versículo 17. Com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres, eclesiásticos e clérigos. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba para voar, com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde os chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Isso está em Romanos 13, versículo 10. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus. Em seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz. Na direita, o crucifixo. Na esquerda, o rosário. No coração, os nomes sagrados de Jesus e de Maria. E em toda a sua conduta, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá? Só Deus o sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Que lindo, gente! Salmo 39, versículo 2. Capítulo 2 do livro Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. Até aqui, dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste essa devoção, expondo, porém, antes, algumas verdades fundamentais, que esclarecerão esta grande verdade sólida devoção que quero manifestar. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade.
Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim em todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único chefe, a qual devemos estar unidos, nosso único modelo, com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico, que nos há de curar, nosso único pastor, que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas, que deve bastar-nos. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre essa pedra firme, estará construído sobre a areia movediça e ruirá fatalmente, mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao trono de videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, podemos tudo, render toda a honra e glória ao Pai, em unidade ao Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Volto-me aqui, um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhece a ligação imprescindível que existe entre vós e a vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, está sempre com Maria, e Maria sempre convosco, nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se compreendêssemos a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais,
com mais facilidade. Se separariam de vós os anjos e os santos, que é a Divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Depois disso, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos, que não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos, que não tenham a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos e mesmo de doutores entre católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque receiam que se abuse dessa devoção e de que vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes de um modo terno, forte e persuasivo da devoção a esta boa Mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente, clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Santíssima Virgem, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não porém para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhes cais na mão algum devoto da Santíssima Virgem, que recita o seu terço, ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos, e em vez da devoção à Santíssima Virgem, lhe aconselho a devoção a Jesus Cristo. Ó, meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem agindo deste modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar? A devoção à vossa Mãe impede a vossa? Atribuir-se-lhe a ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira, sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e amamos? Entretanto, meu amável mestre, e a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos seus sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor, que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar, e mais perto e mais de perto vos seguir. Amém. Palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort. Salve Maria Santíssima.